João capítulo 4, a partir do verso 1. Quem achou diz amém. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor. Obrigado, Jaziel. Diz assim a palavra do Senhor. Os fariseus ouviram dizer que Jesus estava ganhando mais discípulos e batizava mais pessoas do que João. De fato, não era Jesus quem batizava, e sim os seus discípulos. Quando Jesus ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou para a Galiléia. É interessante que Jesus abandona o lugar da disputa, do lugar da competição, e ele vai exatamente para o lugar onde existe alguém esperando ser alcançado por ele. E eu estava lendo isso, e quando eu li essa parte, que quando Jesus ficou sabendo, não foi porque Jesus não sai porque ele tinha que sair, ele abandona o lugar porque ele ficou sabendo que havia uma certa disputa entre aqueles homens em que Jesus estava batizando mais do que João. E aí Jesus abandona esse lugar de disputa e ele vai para o lugar onde ele precisa alcançar alguém, porque Jesus está tão focado no seu propósito. Jesus é alguém que está tão focado naquilo que ele veio a essa terra para fazer, que ele não pode perder tempo com disputas de quem batiza mais. E aí, esses dois primeiros versículos aqui, eu nem entrei na pregação, mas já nos ensina que existe algo muito maior do que a disputa de qual a igreja é maior. Qual a igreja tem o melhor louvor. Qual a igreja faz as maiores conferências de Fortaleza. E aí o propósito aqui já mostra, a palavra já nos confronta a mostrar que qual é a igreja que mais cumpre o seu propósito. Abandonar o lugar de disputa para cumprir aquilo que foi chamado, é o chamado de fato da igreja. E é isso que Jesus está nos mostrando aqui. Mas vamos seguir o texto. Versículo 4, perdão. No caminho ele tinha de passar pela região da Samaria. Ele chegou a uma cidade da Samaria chamada Sicar, que ficava perto das terras que Jacó tinha dado ao seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Era mais ou menos meio-dia quando Jesus, cansado da viagem, sentou-se perto do poço. Uma mulher samaritana veio tirar água e disse-lhe: "Por favor, dê-me um pouco de água." Jesus disse. Os discípulos de Jesus tinham ido até a cidade comprar comida. A mulher respondeu: "O Senhor é judeu e eu sou samaritana. Então como é que o Senhor me pede de água?" Ela disse isso porque os judeus não se dão bem com os samaritanos. Então Jesus disse: "Se você soubesse o que Deus pode dar a quem é e quem é que está lhe pedindo água, você pediria e ele lhe daria a água da vida." Ela respondeu: "O Senhor não tem balde para tirar a água e o poço é profundo. Como é que vai conseguir a água da vida? Nosso antepassado Jacó nos deu esse poço. Ele, os seus filhos, os seus animais beberam a água daqui. Será que o Senhor é mais importante do que Jacó?" Então Jesus disse: "Quem beber desta água terá sede de novo, mas a pessoa que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede, porque a água que eu lhe der se tornará nela uma fonte de água que dará vida eterna." Então a mulher pediu: "Por favor, me dê dessa água, assim eu nunca mais terei sede e não precisarei mais vir aqui buscar a água." "Vá chamar o seu marido e volte aqui", ordenou Jesus. "Eu não tenho um marido", respondeu a mulher. Então Jesus disse: "Você está certa ao dizer que não tem marido, pois já teve 5 e esse que tem agora não é de fato o seu marido." "Sim, você falou a verdade", a mulher respondeu. "Agora eu sei que o Senhor é um profeta.
Os nossos antepassados adoravam a Deus neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o lugar aonde devemos adorá-lo. Jesus disse: mulher, creia no que eu te digo. Chegará o tempo em que ninguém vai adorar a Deus, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Vocês, samaritanos, não sabem o que adoram, mas nós sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Mas virá o tempo, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai quer que o adorem. Deus é espírito, e por isso os que o adoram devem adorá-lo em espírito e em verdade. A mulher respondeu: eu sei que o Messias, chamado Cristo, tem de vir, e quando ele vier vai explicar tudo para nós. Então Jesus afirmou: pois eu que estou falando com você sou o Messias. Naquele momento chegaram os discípulos e ficaram admirados, pois ele estava conversando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou à mulher o que ela queria. E também não perguntaram a Jesus por que motivo ele estava falando com ela. Em seguida, a mulher deixou ali o seu pote, voltou até a cidade e disse a todas as pessoas: venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram ao lugar onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos pediam a Jesus: mestre, coma alguma coisa. Jesus respondeu: alguém que está tão focado no seu propósito. Eu não tenho para comer comida que vocês não conhecem. Eu tenho para comer uma comida que vocês não conhecem. Então os discípulos começaram a perguntar uns aos outros: será que alguém já trouxe comida para ele? A minha comida, disse Jesus, é fazer a vontade daquele que me enviou e terminar o trabalho que ele me deu para fazer. Vocês costumam dizer: daqui a 4 meses teremos a colheita, mas olham e vejam bem os campos. O que foi plantado já está maduro e pronto para a colheita. Os campos estão brancos. Quem colhe recebe o seu salário. O resultado do seu trabalho é a vida eterna para as pessoas. E assim, tanto o que semeia quanto o que colhe se alegrarão juntos, porque é verdade que dizem: um semeia e o outro colhe. Eu mandei vocês colherem aonde não trabalharam, outros trabalharam ali, e vocês aproveitarão o trabalho deles. Muitos samaritanos naquela cidade creram em Jesus, porque a mulher tinha dito: ele me disse tudo o que eu tenho feito. Feche os teus olhos, coloca a mão no teu coração. Doce Espírito Santo, nós te entregamos o nosso coração, Senhor. Nós te entregamos a nossa vida, te entregamos a nossa mente, entregamos a Ti cativo, Senhor, o nosso coração nessa noite. E a nossa oração a Ti, Pai, é: faça aquilo que o Senhor tem para fazer em nós. Faça aquilo que o Senhor tem para fazer em nós nessa noite, Jesus. Que nada seja um impedimento para que o Senhor conclua a Tua obra nas nossas vidas nessa noite. Que todas as distrações caiam por terra agora em nome de Jesus. Que todas as distrações caiam por terra, que possam nos impedir de entender, compreender, receber a Tua palavra em nossos corações, caiam por terra em nome de Jesus. Que todos os ouvidos aqui se façam ouvidos audíveis ao ouvir a Tua voz. Abra os olhos espirituais dos teus filhos, os ouvidos espirituais, para que eles enxerguem muito além daquilo que eu tenho para falar nessa noite, Jesus, mas que eles enxerguem aquilo que o Senhor quer lhes mostrar, Pai. Abra os ouvidos espirituais dos teus filhos, Jesus, para que eles ouçam muito mais daquilo que eu estou falando, mas para que eles ouçam a Tua voz nessa noite. Essa é a nossa oração, doce Espírito Santo. Amém, amém e amém. Muito se discute a respeito dessa mulher samaritana, a qual a Bíblia não fala o seu nome, mas a chama de mulher samaritana. Muito se discute a respeito dessa mulher, e talvez a maior discussão a respeito desses versículos que nós acabamos de ler, dessa passagem, seja a respeito
será que essa mulher é uma prostituta ou será que essa mulher é uma mulher sem sorte? Porque ela poderia ter sido uma prostituta de ter 5 maridos, ter trocado um pelo outro, ou ela poderia ser uma mulher sem sorte e teria passado ali pela lei do levirato. Se você não conhece essa lei, já anota no teu caderninho, no teu bloco de notas, lei do levirato, Deuteronômio capítulo 25, versículo 5, Deuteronômio capítulo 25, versículo 5, leia a respeito disso. Essa lei dizia que quando o homem quando o homem morria e a sua mulher não tinha filhos, o seu irmão tinha que, por obrigação, casar com essa mulher para ela não ficar só. E aí a maior discussão, talvez a principal discussão a respeito dessa passagem da mulher samaritana, entre os maiores teólogos, é: será que essa mulher era de fato uma prostituta, porque a palavra não é tão clara? Ou será que ela é uma mulher sem sorte, que teve o primeiro marido, ele morreu, e o irmão assumiu, e o outro morreu, e o outro assumiu, e não se sabe ao certo qual é de fato, o que se passou de fato na vida dessa mulher? Mas eu não quero me ater a isso aqui, eu não quero gastar tempo nisso aqui, porque eu tenho a plena convicção de que mais importante do que quem é essa mulher que chega até Jesus, é quem é a mulher que sai da presença de Jesus. Mais importante do que quem é a mulher samaritana que chega, que vem até Jesus, é quem é essa mulher e como está essa mulher que vai depois de que encontra Jesus. Mais importante de quem é o Messias que chegou hoje aqui, que sentou e vai ouvir a palavra do Senhor, é o Messias que vai se levantar e vai sair por aquela porta e vai enfrentar a segunda-feira da sua vida cotidiana. Muito mais importante do que quem é o Kaique que chegou aqui, mais importante é o Kaique que vai sair daqui depois do encontro com Jesus. Então não quero me ater nesse principal ponto dos teólogos dessa passagem da mulher samaritana. E é por isso que o tema dessa palavra é: viva como alguém que encontrou Jesus. Viva como alguém que encontrou Jesus. Fica muito claro, discorrendo essa leitura, desse diálogo com Jesus com essa mulher, de Jesus com essa mulher, que parece não, fica muito claro, é textual, que é uma conversa de 2 dimensões. Jesus está falando de coisas tão profundas com essa mulher. É Jesus falando de coisas tão profundas para ela, e as respostas dela deixam muito claro que essa mulher está falando de coisas terrenas com Jesus. Jesus está falando, tentando de todas as formas mostrar quem é esse que está na sua frente, mas de alguma forma essa mulher ainda não consegue compreender e acessar a grandeza desse homem que está se revelando ou tentando se revelar a ela. E aí fica muito claro e muito explícito que parece que existem 2 dimensões desse diálogo. Jesus está falando uma coisa, tentando se revelar para essa mulher, e essa mulher está falando de coisas terrenas. Jesus está dizendo: se você entendesse, se você olhar, se você entendesse quem é que te pede água, você que me pediria, e eu te daria uma água que jorra dentro de você para a vida eterna, a qual você não vai ter mais sede. E a mulher, olhando para a sua necessidade, diz: então me dá dessa água, porque eu não preciso mais voltar aqui todos os dias. E Jesus está dizendo: mas a minha água é vida eterna, a minha água vai se fazer dentro de você um rio, que vai jogar a água não só para saciar a tua sede, mas para saciar a sede de outros. Essa mulher está dizendo: então me dá dessa água, porque eu não quero ter que voltar aqui amanhã, ao meio-dia. Me dá dessa água, porque eu estou cansada de jogar esse pote, puxar essa água. Me dá dessa água, porque eu não quero mais ter sede. Jesus está olhando para ela e dizendo: se você entendesse aquilo que eu estou te falando. E sabe, talvez essa palavra fale muito mais sobre nós nessa noite do que dessa mulher. Talvez essa palavra fale muito mais sobre nós do que essa mulher. Talvez já faz tempo que o Senhor vem tentando se revelar a você, mas a tua mente ainda está tão focada nas coisas que são terrenas. Talvez essa palavra fale muito mais sobre nós, PH, hoje, do que de fato sobre essa mulher samaritana.
Talvez faz tanto tempo que o Senhor vem tentando falar com você a respeito de propósito, mas tudo que você tem tentado falar levado para Deus é a respeito de necessidade. Jesus está dizendo: mulher, se tu soubesse a água que eu tenho, eu te daria, e você não mataria só a tua sede, mas você mataria a sede de outros. E essa mulher está dizendo: pois me dá, porque eu não quero ter que voltar aqui. E talvez Jesus está dizendo para você, está tentando falar com você. Parece que esse diálogo com essa mulher samaritana é insano, porque Jesus está falando uma coisa e a mulher não está entendendo, e a gente às vezes está lendo e está dizendo: meu Deus, que mulher burra. E talvez Deus esteja falando conosco há tanto tempo a respeito de propósito, e a gente se ajoelha para orar e a gente só fala sobre necessidade. Talvez Deus está tentando dialogar comigo e com você. É tempo de se levantar, é tempo de cumprir o teu propósito. A gente dobra os joelhos, a gente diz: Senhor, o boleto do carro, Senhor, o colégio do menino. E muito provavelmente essa palavra fale muito mais de nós do que dessa mulher nessa noite. A verdadeira exegese desse texto, a verdadeira leitura desse texto, é que Jesus está falando de viver o propósito para o qual nós somos chamados. Um professor de teologia uma vez me disse: nunca leia a Bíblia com pressa, leia a Bíblia com fome. Se a gente lê a Bíblia, se a gente lê essa passagem da mulher samaritana com pressa, a gente não consegue perceber. Mas se a gente lê, Luciano, essa passagem com fome, a gente entende que a verdadeira exegese desse texto é que Jesus está falando de viver para cumprir um propósito para o qual nós fomos chamados. Jesus está falando isso com essa mulher, e Jesus fala isso mais na frente com seus discípulos. E é por isso que nós precisamos entender algumas coisas em Deus. Aí você anota ponto 1 na tua agenda aí. Só alguém que encontrou de fato Jesus é capaz de abandonar o cântaro da necessidade para viver o seu propósito. Você não entendeu, eu vou repetir para você. Só alguém que encontrou de fato Jesus é capaz de abandonar o cântaro da necessidade para viver uma vida de propósito. Essa mulher, aqui no versículo 28, ela larga aquilo que serviria à sua necessidade, porque ela entendeu que tem um propósito em Deus. Ela larga o cântaro, porque ela entendeu que amanhã não vai ser mais necessário voltar àquele lugar. Ela larga o cântaro a qual ela tem para tirar água, porque ela percebe que a água de qual Jesus estava falando começou a jorrar na sua vida, Henrique. De alguma forma ela entendeu que a sua garganta não está mais seca. De alguma forma ela entendeu que existe uma água que está fluindo dentro dela, que não vai ser mais necessário ela voltar amanhã. Talvez no versículo 28 ela comece a compreender, Charles, aquilo que Jesus está falando, quem é Jesus. Depois de um longo diálogo, essa mulher entende que aquele que está na sua frente tem algo tão maior do que a água para beber no dia seguinte. Porque só de fato quem encontrou Jesus é capaz de abandonar o cântaro da necessidade para viver uma vida de propósito. Essa mulher ela não larga só o cântaro lá e fica com Jesus, não. Porque esse é o ponto em comum de todos os homens e mulheres que encontraram Jesus. Corta para Filipe chegando para Natanael e dizendo: Natanael, nós encontramos aquele que Moisés falava, nós encontramos aquele que os profetas anunciaram, aquele que Isaías fala, aquele cordeiro que vai morrer, aquele cordeiro que vai calado para o matadouro. Natanael, nós encontramos. E Natanael diz: quem é? É Jesus de Nazaré. Mas pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe cala e diz: não vou tentar explicar não. Eu não vou tentar explicar porque ele ainda não encontrou. Porque só abandona o cântaro da necessidade quem entendeu que tem um propósito.
Só abandona o canto da necessidade de quem cruzou o caminho com Jesus, quem encontrou Jesus. Aí Filipe diz assim: eu não vou tentar explicar para você não, cara. Os teus olhos têm que cruzar com o dele. Os teus olhos têm que cruzar com o dele, Natanael. Se os teus olhos não cruzar com o dele, você não vai entender, cara. É o que faz Mateus se levantar da coletoria de impostos quando Jesus vem passando. De longe, Jesus viu Mateus. E quando Mateus olha, que vê Jesus olhando para você, Jesus diz: Mateus, segue. Mateus se levanta e segue Jesus sem questionar. Porque existe uma coisa, uma conexão que a gente só entende quando cruza os olhos com Ele. Esse é um ponto em comum de todos os homens e mulheres que encontraram Jesus. Todos viram para anunciar, todos viveram para anunciar o seu nome. Todos viveram para anunciar o seu nome até a morte. Eu não sei o que Paulo viu quando caiu naquela estrada a caminho de Damasco. Mas a partir desse encontro ele viveu para anunciar o nome de Jesus. Porque é um ponto em comum de todos os homens e mulheres de Deus que se encontraram com Jesus. Todos viveram para anunciar esse nome. Aí eu tenho que de fato me perguntar e te perguntar se realmente nós nos encontramos com Jesus. E aí eu tenho que me fazer essa pergunta hoje, ser muito sincero comigo mesmo. Olhar para dentro de mim e me perguntar de fato: será que eu me encontrei com Jesus de fato? Será que os meus olhos já cruzaram o dele? Porque eu ainda não abandonei o lugar de segurança de Mateus, que era coletando impostos a serviço de Roma. Porque eu ainda não tive a ousadia de abandonar o meu lugar de segurança para seguir um caminho incerto com Jesus. Incerto para mim, não para ele. Será que eu de fato já encontrei Jesus? E aí é uma pergunta que você tem que se fazer hoje, muito sinceramente, olhando para dentro, se perguntar: será que de fato eu já encontrei ele? Ou eu encontrei um evangelho que amaciou meu ego, me fez ver que eu não preciso mudar muitas coisas, que eu não preciso abandonar muitas coisas? Ou você se encontrou apenas com um evangelho que diz para você que está tudo bem, não precisa viver uma vida de renúncia para viver esse evangelho? Mentira! Porque quando nós nos encontramos com Jesus, a primeira coisa que Ele faz é: abandone o seu cântaro, porque a água que eu tenho para te dar se fará dentro de você um rio de vida. Todos viveram para anunciar Jesus. Viveram uma vida de renúncia, de abandonar as suas vidas antigas e viver integralmente até a morte para anunciar aquele que cruzou o seu caminho. E aí essa pergunta de fato tem que ser feita: será que eu encontrei Jesus? De fato eu encontrei um evangelho que se encaixou perfeitamente na minha vida, no qual eu não preciso mudar muitas coisas, eu não preciso abandonar a minha rotina, eu não preciso abandonar a forma como eu falo, a forma como eu me visto, a forma como eu vivo, está tudo bem? Será que eu encontrei de fato Jesus? Ou eu encontrei um evangelho que se adequou à minha vida e agora está tudo bem? O principal propósito de todo cristão, querido, é anunciar Jesus. O principal propósito de todo cristão é anunciar Jesus até que Ele venha. Por quê, Kaique? Porque Ele é digno. Então, antes de anunciar a placa dessa igreja Cristambara, anuncia Jesus. Antes de anunciar o ministério de louvor da tua igreja, anuncia Cristo. Antes de anunciar quão bela é a tua igreja, ou quão boa é a tua igreja, quão bíblica ela é, glória a Deus por isso. Mas antes de anunciar isso, anuncia Cristo, porque esse é o seu principal propósito.
Ah, Kaique, mas eu não tenho um chamado em Deus, eu não fui chamado para ser missionário, eu não tenho um chamado evangelístico, Gabriel. Não, Jesus não me chamou para tocar, para ministrar a palavra, não. Eu sou um cristão comum. Todo cristão foi chamado para anunciar Jesus. Só após o encontro com Jesus, essa mulher entende que não foi chamada para saciar a sua sede terrena, mas para dar de beber a outros da água da vida. Foi Jesus lhe desafiando a fazer desde o início desse diálogo. Foi o que Jesus desafiou essa mulher. Só agora ela entende que ela foi chamada não para matar a sua sede, mas Jesus estava lhe chamando para saciar a sede de outros. Foi o que Jesus tentou explicar a ela desde o início desse diálogo, dizendo: dá-me de beber, me dá um pouco de água, porque esse é o teu chamado. O teu chamado não é saciar a tua sede, o teu chamado é matar a sede de outros. Ah, Jesus, é por isso que logo ela larga o vaso que saciaria a sua necessidade e corre depressa para cumprir o seu propósito. E a palavra textual, a palavra de Deus diz que ela larga o vaso, ela larga o cântaro, ela corre depressa para a sua cidade, para o meio da multidão, e começa a dizer: venham e vejam. Mas peraí, essa aqui não era a mulher, pastor, que vai ao meio-dia porque ela não quer se encontrar com ninguém? Essa aqui não é a mulher que vai no horário de meio-dia? É literal, a Bíblia diz que ela vai no horário de meio-dia porque ela não quer se encontrar com ninguém, ela quer estar sozinha. E agora essa mulher que tem esse bloqueio de pessoas, está no meio da cidade, pregando para todo mundo, dizendo: venham e vejam. O que aconteceu nesse intervalo de tempo? O que aconteceu, Luciano, nesse intervalo de tempo, entre essa mulher que está ao meio-dia porque não quer ver ninguém, até essa mulher que está correndo para o meio da multidão, para anunciar que encontrou Jesus? O que aconteceu? Eu digo para você o que aconteceu. Essa mulher passou a viver como alguém que encontrou Jesus. Por isso que o tema dessa palavra era: viva como alguém que encontrou Jesus. Porque se de fato você encontrou Ele, se de fato você teve um encontro com Jesus na tua vida, você vai largar aquilo que serve à tua necessidade, você vai entender que não existem bloqueios emocionais em você, não existem feridas que sejam capazes de te fazer se excluir da multidão para anunciar o nome de Jesus. Se você de fato teve um encontro com Jesus na tua vida, não tem feridas, não tem mágoas capazes de te fazer sentar e de te fazer não anunciar aquele a quem você encontrou, porque o teu propósito é muito maior do que a tua ferida, o teu propósito é muito maior do que a mágoa, o teu propósito é muito maior do que aquele que te feriu. O teu propósito é maior. Não, mas eu tenho vergonha. Não, mas eu já fui tão ferido por igreja. Eu quero só sentar. Não quero mais me envolver com nada. Eu quero sentar porque a palavra diz que eu tenho que congregar. Então tá, eu vou para a igreja, eu sento, eu escuto a palavra, eu escuto o louvor, eu volto à minha casa, mas se envolver nunca mais. Então você não teve um encontro com Cristo. Teu caminho ainda não cruzou de Jesus, você ainda não cruzou o olhar de Jesus, porque se você tivesse encontrado Jesus, não existe barreira dentro de você capaz de te fazer não anunciar a palavra de Deus. Sabe, eu fui chamado para pregar numa igreja tão tradicional, e a irmã disse logo para a Raíssa, não venha de alcinha não venha de calça não, venha de vestido. E a Raíssa: tá bom, irmã, esse Kaique vai arrumado como um homem de Deus. Eu disse: tá certo, irmã. Eu tenho essa cara de novo, mas eu tenho vou fazer 32 anos. Há 10 anos atrás, eu diria assim: então eu não vou. Eu vou para quê? Ter que mudar quem eu sou para poder pregar? Não vou. Mas o Kaique de hoje disse assim: amém, irmã. Tem que ir de paletó?
Eu não tenho, mas eu alugo. Eu arranjo. Tem que ir social. Eu não tenho mais blusa social não, mas eu enrolo, desenrolo. Eu vou chegar do jeito que a senhora quer que eu chegue. Porque eu descobri que não pode ter impedimentos nenhum em mim, capaz de me impedir de anunciar Jesus. Se você entendesse isso, querido. Se você entendesse isso, você se levantaria dessa cadeira hoje. Você apagaria as tuas mágoas. Você pararia de usar as tuas feridas como pretexto. Se levantaria, arregaçaria as mangas e dizia assim: vamos lá. Eu acredito no que essa igreja está anunciando, pastor. Eu acredito naquilo que vocês estão fazendo. A palavra está sendo pregada, tem gente se convertendo. Eu acredito nisso e eu fui chamado para anunciar Cristo. Eu não sei pregar, eu não sei cantar, eu não sei tirar foto, eu não sei filmar, mas eu sei varrer. Então vamos lá, porque eu quero fazer alguma coisa. Eu quero cooperar porque eu fui chamado para isso. Eu quero limpar essa cadeira aqui e profetizar que quem vai sentar nela hoje vai se converter. Eu quero ajeitar as cadeiras, e a cadeira que eu arrumar eu vou dizendo: quem sentar aqui vai conhecer a Cristo hoje. Aquele que sentar aqui vai ser batizado com o Espírito Santo. Aquele que sentar aqui vai entender o chamado de Cristo para a sua vida. Porque eu não sei fazer nada, mas eu sei anunciar, Cristo. Eu sei fazer alguma coisa para Ele. Se você entendesse isso. E essa mulher que tem dificuldade, está com pessoas, agora está anunciando. E o que ela anuncia é: venham e vejam. Eu não tenho como falar para vocês, mas eu tenho como dizer. Ele diz tudo sobre a minha vida. E aí esse pessoal começa a vir até Jesus, porque alguém teve coragem de abandonar o seu cântaro. Alguém teve coragem de abandonar aquilo que serve à sua necessidade, para abraçar o seu propósito. E aí eu tenho que te fazer outra pergunta. Qual é o teu cântaro? O que o Senhor tem te chamado a abandonar em prol de cumprir o seu chamado? E aí é uma autoavaliação, porque nós precisamos de fato parar e começar a olhar para dentro de nós e dizer: qual é o meu cântaro? O que o Senhor tem me chamado a abandonar para cumprir o propósito dEle na minha vida, em mim e através de mim? É abrir mão de postar algumas besteiras no Instagram para começar a postar algumas coisas de Jesus? É abrir mão da minha reputação no meu colégio, na minha faculdade, no meu trabalho e anunciar Jesus? É abrir mão de largar tudo para seguir o propósito dele na minha vida? É abrir mão do meu conforto? O que de fato, o que é o meu cântaro? E aí esse questionamento, ele deve ser literal nas nossas vidas. Porque senão nós corremos o grande risco de viver a nossa vida inteira vindo para a igreja, sentando, indo embora, achando que está tudo normal, levando uma vida mediana, uma vida medíocre. Se levantando de manhã, trabalha, vai para casa, volta, vem para a igreja, trabalha, paga conta, paga alguns boletos, outros boletos e mais alguns boletos. Você não foi chamado só para isso. Você não foi chamado para cumprir as leis naturais da vida. Nascer, crescer, frutificar e morrer. E é por isso que você tem que se fazer essa pergunta de fato hoje: o que é o meu cântaro? Qual é o meu lugar de segurança que eu tenho que abandonar hoje para viver o propósito de Deus na minha vida? Porque Ele tem te chamado e você sabe disso. Ele tem chamado você e você sabe do que eu estou falando. Ele tem te chamado e não é de hoje, você sabe do que o Espírito Santo está falando para você hoje. Ele tem te chamado a abandonar algumas coisas para viver aquilo que Ele te chamou para viver, e você não tem abandonado e você sabe do que o Espírito Santo está apontando dentro de você hoje. Ah, mas o meu tempo é tão curto, parece que o tempo nem tem mais 24 horas.
Ah, mas eu tenho um filho, o menino toma meu tempo todo, não estou tentando fazer nada. Será? Quando você vive para cumprir o seu propósito, Deus supre as suas necessidades. Você não tem tempo até dar um tempo para Jesus. Você não tem recursos até você semear no reino. Você não tem a disposição de ir até você se levantar do sofá e fazer aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Porque quando você vive para cumprir o seu propósito, Deus supre a sua necessidade. Quem lembra do ponto 1? Só alguém que encontrou de fato Jesus é capaz de abandonar o cântaro da necessidade para viver o seu propósito. Agora você anota 2. Faz assim, ó, para dar uma glória a Deus bem alto. Para os vizinhos estranhar, vai, todo mundo aparecendo na janela. Ponto 2. Só alguém que encontrou de fato Jesus consegue discernir bem os tempos e as estações. Ei, João, vai, puxa aí, vai. Eu vou dizer de novo ponto 2, aí tu puxa o... Vamos alguém. Só alguém que encontrou de fato Jesus consegue discernir bem os tempos e as estações. Aleluia! Versículo 30, ó. Os discípulos chegam, vamos ler. Versículo 30 aqui do capítulo 4. Saíram, pois, da cidade e foram para onde Jesus estava. Enquanto isso, os discípulos insistiam com ele: Mestre, come. Mas ele disse: Tenho um alimento para comer que vós não conheceis. Então os discípulos disseram uns aos outros: Será que alguém lhe teria trazido algo para comer? Explicou Jesus: A minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou. Não dizeis vós, ainda há 4 meses até a colheita? Eu, porém, vos afirmo: erguei os olhos e vedes os campos, pois já estão brancos para a colheita. Aquele que ceifa recebe o seu salário, e o que colhe fruto para a vida eterna. E assim se alegram juntos o semeador e o ceifeiro. Dessa forma é verdadeiro o ditado: um semeia e o outro colhe. Eu vos enviei para ceifar o que não plantastes. Outros realizaram o cultivo, e vós usufruístes do labor deles. Agora, direcionando a fala para os seus discípulos, não mais para essa mulher, Jesus está dizendo: o tempo não é de descanso. Os discípulos saem para comprar algo para comer e descansar naquele lugar. E aí, você lembra que eu falei lá no começo sobre a exegese correta desse texto, a leitura correta desse texto? A leitura correta desse texto é que de fato Jesus está falando sobre cumprir um propósito. Jesus está falando de fato aqui sobre viver para cumprir um propósito. E aí os discípulos estão indo até a cidade comprar pão para sentar e descansar um pouco. Só que Jesus está falando que o tempo não é de descanso. Jesus está falando que o tempo não é para sentar e descansar. O tempo era de plantar. O tempo era de cumprir o propósito. O fato é que enquanto os discípulos saciavam as suas necessidades, outra pessoa estava cumprindo o seu propósito. Enquanto os discípulos estavam comendo pão e oferecendo pão a Jesus, outra pessoa estava cumprindo o seu propósito, porque o tempo não era de se sentar e descansar, o tempo era de semear, o tempo era de plantar. O tempo era de cumprir o propósito. E quem que estava plantando aquilo que os discípulos deveriam estar plantando? A mulher que largou o cântaro. A mulher que cruzou com Jesus.
A mulher que trocou olhares com o mestre, a mulher que entendeu o seu propósito, a mulher que recebeu a água da vida, ela estava plantando aquilo que os discípulos deveriam estar fazendo. Ela estava pregando para aquele povo samaritano o que os discípulos deveriam estar fazendo, mas estavam descansando. Porque só alguém que encontrou de fato Jesus consegue discernir bem os tempos e as estações. Aquela mulher havia anunciado Jesus. Jesus olha para os seus discípulos e diz: vejam, os campos estão brancos, é chegada a hora da colheita. Vocês vão colher do que outra pessoa plantou. Era vocês que era para estar aqui, era vocês que era para descer até Samaria, era vocês que eram para anunciar a mim, eram vocês que era para estar cumprindo o propósito, mas vocês estão suprindo a necessidade, vocês estão descansando e o tempo não é de descanso. O grande Salomão disse: ensina-nos, Senhor, a contar os nossos dias. Porque há uma beleza em quem consegue discernir bem os tempos e as estações de Deus para a sua vida. Eu até digo que o maior fracasso de alguém é não discernir bem os tempos e as estações de Deus para a sua vida. Discernir bem os tempos e as estações é uma característica de quem encontrou Jesus. Tempo não é de descanso, Jesus está dizendo para os discípulos. Olhem, vocês dizem que a colheita é daqui a 4 meses, mas elevem os olhos, entendam, os campos estão brancos, vocês vão colher do que outra pessoa plantou. Os campos estão brancos. Aquela mulher havia pregado, as pessoas estavam vindo até Jesus para conhecer Jesus. Se você continuar a leitura do capítulo 5, a partir do versículo 39, que foi onde a gente já parou a nossa leitura até o final dele, você vai ver que essas pessoas vêm e elas se rendem a Jesus, porque elas reconhecem Jesus como seu Salvador, e elas começam a seguir Jesus como os seus discípulos fazem, porque elas estão vindo até Jesus porque alguém anunciou Jesus a ela. E aí Jesus está dizendo para os discípulos: tem tempo de descansar? Tem tempo de sentar para comer? Tem, mas o tempo não é de sentar, o tempo não é de descansar, vocês precisam aprender a discernir os tempos e as estações. E aí eu preciso perguntar novamente para você se perguntar a si mesmo: será que você encontrou de fato Jesus? Porque se você encontrou, viva como alguém que encontrou Jesus. Será que você encontrou de fato Jesus? Pode ser que você esteja descansando quando o tempo é de se levantar e agir. Ou pode ser que o tempo seja de sentar, descansar, porque você levou uma vida de ativismo muito frenética e você está dizendo: eu quero continuar fazendo. Alguém me bota para fazer alguma coisa. Pastor, tem alguma coisa para me fazer? Discirna bem os tempos e as estações, porque talvez o Senhor está dizendo: ei, é tempo de se levantar, é tempo de sacudir a poeira, é tempo de arregaçar as mangas e trabalhar para o meu reino, porque você foi chamado para anunciar Jesus. Ou e você está sentado demais quando o tempo é de se levantar, ou você está descansando o tempo demais quando o tempo é para fazer algo. Ou você está muito frenético querendo fazer alguma coisa para Deus, quando Deus está dizendo assim: calma, senta, ouve, seja administrado, aprenda, abra o coração, espere o tempo. Discirna bem os tempos e as estações em Deus. O louvor pode subir. Vamos ficar de pé em nome de Jesus?
Essa palavra, ela me pegou por dentro de uma forma tão grande esses últimos dias. Esses últimos dias não, minto. Hoje. Eu ia pregar hoje uma outra palavra. E aí, eu vim pra cá de manhã, e aí cheguei em casa, comi alguma coisa e tirei um cochilozinho. Quando me acordei já era 1 e pouco já. Porque eu ia revisar a palavra que eu ia pregar hoje. E aí eu, não, vou tomar um banho pra despertar o corpo. E aí eu sento e dou uma relida na palavra, estudo novamente, releio o esboço, vejo se tem alguma coisa para tirar ou para acrescentar, escuto o Espírito Santo. E aí quando eu estava tomando banho, o Espírito Santo olhou para dentro de mim e eu fui tão constrangido pelo olhar dele. E aí ele disse, cara, eu tenho algo novo para anunciar para a minha igreja. Eu disse, Senhor, se tem uma nova palavra, o Senhor disse, tenho. Aí eu nem terminei o banho direito, já era 1 e pouco, eu disse, não, Senhor, então vamos lá. Saí do banheiro, sentei, comecei a orar, Senhor, fala para mim o que o Senhor quer falar para a tua igreja. Será que isso não é coisa da minha cabeça? Será que não é parte do meu ego dizendo, poxa, eu vou pregar uma palavra que eu já tenho feita, vamos fazer algo novo? Será que não é o meu ego dizendo isso para mim? E o Espírito Santo dizia para mim, não. João 4, mulher samaritana, Jesus é. E aí sabe quando tu senta, tu começa a escrever, não sei se quem prega aqui, os meninos vão saber disso aqui. Você senta e começa a vir o código do não, o código não, tá repreendido. Você começa a vir do site, fica escreve tudo. E aí se tu para fazer o ponto 1, ponto 2, transição, aplicação, não sei o que, tu perde aquilo que o Espírito Santo está falando. E aí eu fui escrevendo, escrevi. Aí quando eu parei já era umas 3 horas, 3h10, aí eu disse assim, meu Deus do céu, como é que eu vou organizar tudo isso daqui agora? O que é ponto 1, o que vem pra cá, o que sobe, o que desce, E aí eu comecei a organizar esse esboço. E quando eu estava organizando o esboço, Deus disse assim, calma. Aí eu parei, e a Olivia perto de mim com esponja de maquiagem, pai, quer queijo? Eu, não, filho, quero queijo não. Você quer entender aqui o que é que o Senhor quer falar para mim? Como, papai, é queijo. Eu, tá bom, filho, me dá. E aí eu, com o olho fechado aqui, o Espírito Santo dizendo, calma, cara. Porque não é sobre o teu esboço. Existem pessoas ali que precisam se levantar hoje. Existem pessoas ali que nunca conseguiram dizer um sim integral para Deus. Existem pessoas que eu vou levando até aquele lugar, que precisam ouvir essa palavra e não é sobre o teu esboço. É sobre a palavra que eu tenho colocado dentro de você. E eu quero pincelar, por causa do tempo aqui, o terceiro ponto dessa palavra. Só alguém que de fato encontrou Jesus, só alguém que de fato se encontrou com Jesus, é capaz de abandonar o cântaro da necessidade, porque entendeu que encontrou tudo. Só alguém que encontrou Jesus, que cruzou o olhar como Mateus cruzou naquele dia tão comum de Mateus de sentar e trabalhar na alfândega. Mateus ainda não tinha visto, mas de longe alguém já via Mateus. Só alguém que encontrou de fato Jesus é capaz de abandonar o cântaro da necessidade, porque entendeu que encontrou tudo. Eu não tenho mais tesouros aqui na terra, porque eu encontrei aquele que é tudo. Eu não tenho mais reservas, eu me entrego sem reservas, porque eu encontrei aquele que é tudo. É o Salmos 23, o Senhor é o meu pastor, nada me faltará, nada me falta, porque eu encontrei o tudo.
nada me falta, porque esse que é o meu pastor, esse que governa a minha vida, esse a qual eu me entreguei, é o tudo. Não é porque vai me faltar alimento, é porque eu encontrei o tudo. Só alguém que de fato encontrou Jesus é capaz de se entregar sem reservas. É capaz de se entregar integralmente a Ele. E aí eu preciso refazer essa pergunta para você. Será que você encontrou de fato Jesus? Ou até hoje o que você tinha encontrado era um evangelho que se encaixou tão perfeitamente à tua vida? Eu queria te dar um tempo para pensar nessa pergunta. O louvor vai cantar uma canção agora. E eu queria que, em nome de Jesus, você de fato fizesse essa autoanálise dentro de você. De forma muito consciente. De forma literal, de forma muito consciente e muito honesta com você mesmo. Será que eu de fato encontrei Jesus?